Em nome da união nacional e da eficiência para tirar o Brasil da crise, Michel Temer tenta pairar acima da disputa ideológica entre direita e esquerda e de qualquer outra que interfira no cenário político. Eu quero reiterar meu compromisso com a união do país. Temos que nos dar as mãos na tarefa de juntar os contrários, no extraordinário esforço de colocar os interesses do Brasil acima dos interesses dos grupos. O PT e a imprensa petista, que sempre rotularam de direita reacionária, neoliberal e conservadora qualquer adversário político, mesmo de esquerda, que pregasse um Estado um pouquinho menos inchado, servindo um pouquinho menos de cabide de emprego à companheirada, um pouquinho menos aparelhado pelo partido para tirar vantagens eleitorais, naturalmente acusa o governo Temer de promover uma guinada neoliberal, conservadora, reacionária, fascista e demais rótulos usados para confundir a opinião pública. Mas o fato é que Temer tenta reduzir o Estado não por ideologia, mas por uma necessidade emergencial depois que Lula e Dilma elevaram potencialmente os gastos públicos e que Dilma deixou um rombo de mais de 170 bilhões de reais nas contas do governo. Já não existe no Brasil espaço para um Estado inchado e ineficiente. O Estado que queremos não é grande nem pequeno, não é um Estado máximo nem mínimo. É um Estado suficiente. E por que suficiente? Eficiente. Ou seja, Temer se compromete a eliminar fraudes e desperdícios deixados pelos governos do PT, mas não chega a pregar um Estado mínimo desejado pela direita liberal. De um modo similar, o governo Temer é obrigado na política externa a ser duro, como também deseja a direita, com os governos socialistas do continente, mas não por ideologia, e sim porque a sobrevivência do próprio governo Temer depende de que as acusações de golpe e ilegitimidade vindas desses governos sejam devidamente refutadas. Eu até peço desculpas de ser tão repetitivo, porque há meses e meses que eu venho falando isso, mas tenho absoluta convicção também de que se não houver este pensamento unitário nacional, que gera, a partir do pensamento, a ação e a execução, fica difícil sair da crise. Em outros pontos delicados da disputa ideológica, o governo Temer também procura não se comprometer integralmente com lado algum. O Ministério da Justiça, por exemplo, decidiu que não vai, a princípio, trabalhar contra a redução da maioridade penal, como fazia o do governo do PT, nem a favor. Isso evita, em tese, desgaste com parlamentares e o governo interino não quer se dar ao luxo de perder apoios para aprovar as medidas econômicas necessárias, especialmente durante a interinidade, enquanto o impeachment de Dilma não é definitivo. Na Secretaria de Direitos Humanos, Temer havia colocado Flávia Piovesan, procuradora do Estado de São Paulo e professora da PUC, que defende a descriminalização do aborto. Obviamente, a nomeação foi criticada por aqueles que defendem o direito constitucional à vida e a própria Flávia foi criticada por militantes de esquerda que defendem as mesmas bandeiras que ela, inclusive o aborto, por entrar em um governo golpista, ilegítimo, aquela baboseira toda, assim como aconteceu com o secretário de Cultura queridinho pelas esquerdas, Marcelo Calero. Para as críticas conservadoras, pelo menos o contrapeso veio nessa quarta-feira, 1º de junho, em que Temer nomeou para a Secretaria de Políticas para Mulheres a ex-deputada do PMDB Fátima Pelais, que foi presidente da Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida. A imprensa logo noticiou que ela é evangélica e contra o aborto até em caso de estupro, uma das exceções que a legislação brasileira autoriza. Mais do que isso, ela contou numa sessão na Câmara em 2015 que nasceu de um estupro quando sua mãe cumpria pena por crime passional numa penitenciária. Esta mulher que hoje está aqui no Congresso Nacional, no 4º mandato, nasceu dentro de uma penitenciária, de uma mulher que estava pagando pena ali por ter cometido um crime passional. Já tinha 5 filhas, uma estava com ela na penitenciária. E ali ela foi abusada. E esta mulher que está aqui hoje nasceu. E não sabe quem é seu pai. Pode ser um dos 3. Nós superamos tudo. Ela chegou a pensar assim no aborto. Pediu perdão para mim. Depois que eu já estava adulta, ela pediu perdão. E hoje eu estou aqui podendo dizer: a vida começa na hora da concepção, sim. Porque se há muito tempo atrás ela tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. É que a gente tem que pensar. Pode dizer, mas foi o seu caso, mas quantos outros? Dá-se um jeito. Consegue-se sobreviver. Consegue-se. Não é fácil, mas é possível. É possível, sim. Mas agora, diante das críticas imediatas da militância de esquerda e da imprensa abortista, não demorou muito para que Fátima Pelais divulgasse uma nota.
Ela disse que sempre trabalhou de forma democrática para defender a ampliação do direito das mulheres, que o posicionamento dela sobre a descriminalização do aborto não vai afetar o debate, que a mulher vítima de estupro que optar pela interrupção da gravidez deve ter total apoio do Estado, direito hoje já garantido por lei, e que ela vai trabalhar incansavelmente para combater qualquer tipo de violência contra a mulher. Quer dizer, descartou atuar contra o aborto já legalizado em caso de estupro, mas continua sendo uma mulher contrária ao aborto. Ela numa secretaria, Flávia Piovesan pró-descriminalização na outra, e assim vai Temer tentando se equilibrar entre todas as correntes. Não queriam que ele indicasse mulheres? Pois é, mulheres também têm opiniões distintas. Felizmente, Maria Silvia Bastos é uma notável que Temer colocou na presidência do BNDES em lugar do militante do Foro de São Paulo, Luciano Coutinho, assim como colocou outros profissionais de histórica competência na equipe econômica para contrabalançar as concessões políticas indigestas feitas nas indicações de ministros. Mas não é porque Temer busca a união que deixa de alfinetar petistas como o senador Lindbergh Farias, da bancada da Chupeta, que num post patético no Facebook havia atacado Temer pelos dados assombrosos de desemprego, sem notar que eles se referiam ao trimestre encerrado em abril, período do governo Dilma. Não falarei em herança de espécie nenhuma. Apenas revelo a verdade dos fatos para que eventuais oportunistas não venham a debitar os erros dessa herança ao nosso governo. Vez ou outra até ouço dizer que o governo Temer, que tem 19 dias, tem 11 milhões e meio de desempregados. Percebe? Percebo sim que o PT vai continuar sendo mais cínico do que nunca na oposição e que a prioridade de Temer é salvar a economia. Esperamos que pelo menos isso dê certo.